Então tá bom, vamos aí então com a matéria direto para Jataizinho, ou melhor, nós falamos com o Dr. Vitor Dutra aqui em Biporã. Foi uma coletiva de imprensa que o Dr. Vitor Dutra acabou conversando com a gente, tá? Então são vários repórteres, né? Principalmente repórteres de Londrina que estiveram aqui na cidade de Biporã, de todos os canais aí abertos da cidade. E nós acompanhamos. Coloca aí. Doutor, já identificado o autor do crime contra a Aline, como é que foi essa investigação? Principalmente o depoimento que o senhor colheu dele, doutor? Veja, Jataizinho é uma cidade pequena, né? A partir do encontro desse corpo, pela equipe de investigação, surgiram algumas denúncias. Essas denúncias, a gente acabou que intimando algumas pessoas para que elas pudessem comparecer à delegacia. A equipe de investigação teve na cidade, chegou a conversar com esse menor, que seria parente da vítima, né, esse primo. Ele veio aqui com a mãe. Posteriormente, após o depoimento, ele negou qualquer tipo de envolvimento no crime. Posteriormente ao depoimento, ele pediu para que a mãe se retirasse e acabou que confessando o crime. Né? Segundo os relatos que ele passou para a gente, para a equipe de investigação, são detalhes importantes do crime que só quem realmente cometeu o crime é que saberia de todos esses detalhes. Relatou que a motivação do crime teria sido decorrente de um furto que ele cometeu, né? Ele furtou uma motocicleta. Essa motocicleta seria de uma pessoa que seria envolvida com tráfico na cidade de Jataizinho. Essa pessoa era temida, ele tinha receio de que ela contasse para os parentes e vazasse essa história e ele acabasse sendo morto por causa dessa história. A moça viu. Segundo ele, foi a única pessoa que viu ele com essa motocicleta ali na cidade. E ela vinha ameaçando ele de contar essa história para os familiares, e ele sabia e tinha receio de que se essa história vazasse, ele poderia morrer. Né? E diante desses fatos, ele chamou ela, né? Ele viu ela passando, ela chegou a comentar novamente com ele sobre esses fatos, que iria falar que ele estava com essa motocicleta e sabia que essa motocicleta não era certa, eu sabia que tinha alguma coisa errada com essa motocicleta. Ele, com medo de que essa história vazasse, acabou atraindo ela para dentro da residência, deu detalhes de como fez a execução, pediu que ela auxiliasse ele indo até aquele local onde ocorreu o crime, o poço lá. Chegando num poço, ele relata que já tinha comprado até a luva, tinha separado um par de luvas lá para cometer o crime, já estava com a faca, acabou que esfaqueando ela na região das costas, que bate justamente também com os detalhes que foi relatado na perícia no dia dos fatos. Relata que chegou a enforcar ela, acredita que inclusive teria quebrado a parte do pescoço, deu detalhes de tudo. Além disso, nega qualquer ato sexual com a vítima, né? Falou que após o crime ele arrastou ela pelo cabelo ali, para poder sozinho ali jogar ela naquele poço. As investigações seguem ainda, né? Apesar dele negar o envolvimento de qualquer outra pessoa na prática do crime, um inquérito ainda tramita, né? Em relação a esse menor. Ele foi apreendido no dia de ontem, ele também revelou receio pela integridade física dele, porque essa história, com a repercussão dessa morte, ele sabia que se vazasse que ele era autor desse crime de alguma forma ali na cidade, e já estavam desconfiando, ele tinha medo de que familiares acabassem matando ele, por isso que ele estava contando e de alguma forma também pedindo proteção para que ele não morresse. Doutor, eles são próximos, claro, são primos, mas assim, tinha uma certa amizade ou não? O senhor chegou a ter esse detalhe? Porque ela ir com ele até aquele local ermo chama muita atenção, né? Como que ele teria incentivado ela a ir até lá? O que ele teria dito para ela? Familiares não sabem nem explicar, porque era a pessoa que frequentava a casa da vítima, né? Pessoa que tinha intimidade com a vítima, por isso que, segundo ele mesmo relata, bateu um desespero nele, um receio de morrer, e ele acabou que executando um crime. É uma coisa que ele mesmo disse, que não sabe explicar, né? Mas que ele tinha intimidade com ela, porque era primo dela, e frequentava a casa dela. Um crime premeditado, com certeza. Veja,
segundo ele começou a premeditar o crime porque ele viu ela passando na rua, ela comentou novamente dessa situação da motocicleta, ele com medo de que essa história vazasse, acabou que planejando toda a situação, já pensando em chamar ela ali para que ele pudesse cometer o crime. Aí foi quando ele teria pensado nas luvas, né? Foi quando ele teria pensado na faca do crime, né? Após o crime, segundo ele chegou a queimar as luvas ali num terreno próximo, né? E também se desfez da faca jogando ela num rio que passa próximo ali, traído ela para dentro da residência. Em relação a outros detalhes a mais, ele não soube relatar, né, se ela realmente tinha um encontro com outra pessoa ou não. Mas o que ele relatou foi isso. E para ter um desespero nele, ele acabou que planejando essa situação, essa morte. Vocês têm o celular da vítima para saber das conversas prévias que ela teve, se marcou encontro desse primo, encontro desse... Não, a gente vem realizando uma investigação em relação a esses fatos, né? Inclusive realizamos a apreensão do celular desse investigado, né, no dia de ontem também. O celular da vítima não foi encontrado, não foi localizado, mas a gente vem realizando atos de investigação para tentar esclarecer esses fatos. Doutor, por mais que ele tenha negado qualquer crime sexual, a Polícia Civil aguarda o laudo da Polícia Científica para fazer esse confronto e, se positivo, por exemplo, o que isso pode agravar a situação dele? Veja, é lógico que esses fatos são detalhes da investigação que devem ser confrontados com essa confissão dele, né? A gente aguarda o resultado do laudo de necrópsia e outros exames, inclusive de coleta de material genético, para que nós possamos, confrontando com essa versão dele, ver se caso seja constatado um abuso sexual, né, ele pode responder por crime do estupro seguido de morte, né, que seria uma pena maior do que o crime de homicídio. O que acontece com esse adolescente agora? Não, agora ele está à disposição da justiça, né? Todos os depoimentos e provas foram colhidas, foram colocadas à disposição do juizado aqui da criança e adolescente de Ibiporã, e a partir daí a justiça que deve definir a situação dele. Ele está detido ou responde à liberdade? Ele está no censo, foi apreendido, né? Foi apreendido no dia de ontem e está à disposição da justiça. Tá aí, são 13 horas e 22 minutos. O rapaz está à disposição da justiça. Ele não está preso, está apreendido, até porque ele é menor, né? Tem os seus privilégios, e eu não discordo desses privilégios. Só que eu também acredito que ele tenha que pagar pelo crime que ele cometeu. Até porque ele cometeu um crime contra uma pessoa da família. E em nenhum momento ele pensou isso, né? E esse menor está em Ibiporã, está aqui a mulher que foi encontrada morta. Ela que faria aniversário, faria 28 anos de idade na terça-feira. Aline Aparecida Gomes dos Santos. Agora a minha opinião rápida sobre este caso específico. Eu não acredito que este menor tenha cometido o crime sozinho. Eu não acredito. Desculpe a minha sinceridade, eu percebi que algumas pessoas também, conversamos aí com os outros jornalistas ali, um abraço ao Odair José da Rede Massa, meu amigo de muitos anos de Andirá, né? Os outros que estavam lá, dos outros canais também, tinham o mesmo pensamento do que eu. É praticamente impossível esse rapaz ter dado 20 facadas na Aline e ainda conseguir sozinho colocar essa jovem dentro da caixa d'água. Então tem algo aí que não chegou ainda. Mas é claro, nós acreditamos na competência dos investigadores da Delegacia de Polícia de Ibiporã, do delegado de polícia, que de repente pode chegar a um coautor do crime.